Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo. Hoje para mais um review aí de quadrinhos, tá? X-Men Atração Fatal volume 2. Finalmente chegou o volume 2 aí nas bancas, tá? É agora em agosto de 2014, né? E eu vou fazer o review aí para vocês, tá? Essa daqui é a capa, ó. A capa é do Andy Kubert. Tá aí, ó, Atração Fatal, volume 2. Aqui atrás a gente tem o restante dessa capa, porque a capa originalmente era uma capa dupla, tá? Tá aí, ó, o conflito entre mutantes e humanos ganha uma nova dimensão e um resumo aí da história, tá, pessoal? Esse encadernado tem a lombada quadrada, como vocês podem ver aqui, ó, tá? X-Men Atração Fatal volume 2. Ó, fica bonitinho quando você colocar do lado lá do seu volume 1 lá na coleção. O volume 1 que eu já fiz o review, tá, pessoal? Tá lá, ó, Atração Fatal volume 1 e 2, pra galera que curte aí. É um encadernado de 268 páginas, tá, pessoal? E ele custa R$ 28,90. A capa dele é capa cartonada, tá? Não é a capa dura. Eu, particularmente, como vocês sabem, eu até prefiro, tá? Eu até prefiro a capa dura. Isso aqui, galera, foi até um espanto pra mim, porque eu pensei que a Atração Fatal só teria 2 volumes. Por quê? Quando saiu aqui na década de 90, essas histórias elas saíram num encadernado chamado X-Men Gigante número 2. Né? Então eu imaginei que esse segundo volume fosse parar por aqui. Mas na verdade não, a Atração Fatal vai ter 3 volumes. Tá? E se eu recomendo muitíssimo, tá? É uma das sagas mais importantes aí da década de 90 e traz todas as equipes de X-Men na melhor forma, né? Numa época em que os X-Men eram divididos em equipe azul, equipe dourada, e tinham mais 3 equipes de X-Men, tinha o X-Factor, o X-Force e o Excalibur, tá? Então uma época muito boa para os mutantes e bem legal da Panini ter feito esse encadernado. Tá? Vou começar mostrando aqui logo para vocês. Esse encadernado, pessoal, ele reúne esses antigos aqui, tá? Aqui, ó, Grandes Heróis Marvel número 52, tá? Que foi publicado aqui no Brasil, quer ver, ó? Vamos ver, em 1996. Tá? A gente também tem histórias nesse encadernado aqui, ó. A gente tem X-Men 92, tá? X-Men 93 e finalmente a X-Men parte das histórias do X-Men Gigante número 2, né? Então dá pra você ver, pessoal, que é bem melhor você ler no formato americano, né? Ó. Olha lá, ó, a reprodução aqui para vocês. Tá? Então eu tenho tudo isso em formatinho, mas acabei comprando aqui em formato americano, em parte para poder guardar melhor na coleção, em parte porque eu precisava também fazer esse review para vocês, né? E para ter isso em formato americano, porque é uma época que eu curti muito, muito mesmo, dos X-Men, tá? Década de 90. Então vou começar a mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Então a gente tem aí, ó, a capa do Andy Kubert. Uma capa assim meio enganosa, porque esse confronto, que é o cerne, né? Que é o principal da Atração Fatal, não acontece nessa edição, vai acontecer no volume 3, tá? Aqui, ó, a gente tem, logo que a gente abre, a gente tem esse belíssimo pin-up aqui do Cable, pelo Greg Capullo, desenhista da X-Force na época, tá? Eu tenho esse mesmo pôster aqui autografado, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Autografado pelo Greg Capullo,
em 1996, quando ele veio aqui no Brasil, tá? Também foi nessa ocasião que ele fez esse sketch aqui pra mim, ó, em 1996, tá? Quando ele veio aqui no Brasil numa convenção de quadrinhos chamada Comic Mania. Então, pô, assim que eu abri e dei de cara com isso aqui, já me trouxe boas lembranças aí do passado, tá? Eu gosto muito da arte dele, ele que atualmente está trabalhando na DC com Batman, tá? A primeira história desse encadernado, pessoal, é Uncanny X-Men Anual número 17, tá? O nome da história é O Presente de Despedida, desenhada pelo Jason Pearson, ou Jay Pearson, eu acho. É um desenhista que não ficou muito tempo desenhando X-Men na época não, tá? Só me lembro dessa história aqui dele. E introduz pra gente um novo vilão, tá? Chamado Executor X. Esse camarada, pessoal, até deixei aqui, ó, a figura de ação dele lançada pela Toy Biz, tá? Esse camarada aí, ele era um humano normal que ele tinha, acho que trabalhava para o FBI, e ao longo dos anos ele reuniu um monte de coisas ligadas aos X-Men, artefatos alienígenas, armadura, bastão, um monte de coisa que ele usou para poder enfrentar os mutantes, né? Ele deve ter tá vendo? Algum trauma aí com os mutantes, ele começa a caçar os mutantes. E nessa história ele tá à procura do Mestre Mental, tá? Quem leu aí X-Men, a saga da Fênix, deve saber quem é. O Mestre Mental, ele tá morrendo, vítima do vírus legado. E aí o último pedido dele é ver os X-Men. E aí os X-Men vão pra lá e acabam tendo que proteger o Mestre Mental desse Executor X, né? Uma história bem legal, com a equipe dourada dos X-Men, Colossus, Tempestade, Homem de Gelo, né? E traz aí a morte do Jason Wingard, que é o Mestre Mental, tá? E também a primeira aparição do Executor X. A segunda edição, galera, é X-Men Unlimited número 1, tá? Se eu não me engano, tá aqui, ó, publicada aqui no Brasil em 96 na Grandes Heróis Marvel. Uma história muito, mas muito, mas muito maneira, galera. Eu me amarro no desenho do Chris Bachalo. Eu acho ele um desenhista que tem um estilo único. Gosto muito do estilo dele. E essa história aqui é muito legal, né? Ela traz 3 líderes dos X-Men na época: o Professor Xavier, o Ciclope e a Tempestade. Eles são atacados quando voltavam no Pássaro Negro, e o Pássaro Negro cai lá na Antártica. E lá eles têm que enfrentar uma mutante chamada Sienna Blaze, que é essa lourinha aí, ó. Ainda naquele esquema lá dos Upstarts. Eles estão fazendo um jogo para ver quem elimina mais mutantes, né? A gente tem aqui, ó, o mestre do jogo, que era um Omnipata, que controlava os Upstarts, né? E foi uma ameaça nova que surgiu para os X-Men lá na década de 90, né? Esses mutantes aí reunidos por esse Games Master, né? O mestre do jogo. Inclusive também tem ele aqui, ó, da Toy Biz, tá? E que eles tinham o objetivo de matar vários mutantes e assim ganhar pontos lá, uma competição meio maluca, né? E nessa edição a Sienna Blaze ataca o Ciclope, Tempestade e o Professor Xavier. Eles caem lá na Antártica, né? E, se eu não me engano, foi primeira revista que o Chris Bachalo desenhou para os X-Men. Depois disso aqui ele continuou no universo mutante aí. A gente trabalha com os X-Men até hoje, né? E a arte dele evoluiu muito e continua louca assim, e está cada vez mais maneira, né? Uma história muito legal, tá? Que eu lembro que eu tive a oportunidade de reler e gostei muito. Na época eu já gostei, agora aqui também. Muito legal mesmo, mostrando o porquê que Ciclope e Tempestade são líderes dos X-Men, né? Realmente muito boa. A terceira história, galera, é Uncanny X-Men 301, tá? Publicada aqui no Brasil, ó, na X-Men número 92 em formatinho, tá? Essa história, galera, é muito maneira. John Romita Jr. desenhando, vocês sabem que eu sou fã dele, tá?
Voltando àquela competição maluca lá dos Upstarts, aqui a gente tem o Trevor Fitzroy, que é um mutante que veio do futuro com o Bishop, tá? Esse camarada aí, ó. E o Games Master manda o Trevor Fitzroy atrás de ninguém menos do que o Forge, tá? Para quem não conhece o Forge, pessoal, ele é um mutante com capacidade de inventar. O poder dele é inventar, tá? Ele é um inventor e o poder dele é inventar qualquer coisa que ele quiser, tá? Essa história, pessoal, eu gostei muito na época, né? Porra, vibrava com as páginas aqui. Primeiro porque eu gosto muito de John Romita Jr., segundo porque eu gosto muito do Forge, né? E foi muito maneira. Olha aqui, ó, o Trevor Fitzroy com essa armadura dele aí do futuro. Agora dá uma olhada, tá? Dá uma olhada aqui no bonequinho da Toy Biz, ó, da década de 90. Legal, né? Exatamente igual isso aqui. Isso aqui tudo, galera, é pré-Legends, tá? Isso aqui são bonecos da década de 90 que você não teve relançados aí na coleção Marvel Legends. Até porque são personagens que hoje já estão esquecidos aí no mundo dos quadrinhos, né? Então a gente continua lá na história muito maneira. O Trevor Fitzroy vai atacar o Forge lá no lugar lá onde ele mora, né? Pô, essa parte aqui é memorável, eu gosto muito dela. Ele chega se gabando que essa armadura dele é do futuro e coisa e tal, né? Que foi criada há 100 anos no futuro. Aí o Forge fala, beleza, essa arma aqui, ó, é geotérmica .960, feita de polímero de vibrânio, foi criada por mim, hoje cedo, no café da manhã. E caso não tenha percebido, sempre andei um pouco adiante do meu tempo. Muito maneiro. Pô. E aí rola esse combate lá com o Forge, a equipe dourada chega para ajudar, né? Ó, a capa aqui da formatinho, ó. Né? Ó, olha que página dupla linda com a tempestade. Show de bola, né? Show de bola mesmo. E aí rola, eles acabam conseguindo derrotar o Trevor Fitzroy. O Colossus está bem descontrolado nessa história, né? Ele acaba quase matando o Trevor Fitzroy de porrada. O Colossus está muito... Nessa época aqui o Colossus está muito alterado porque a irmã dele, Illyana, está morrendo. E ele acabou de perder os pais e acabou de perder o irmão. E agora a Illyana, que é a irmãzinha, estava morrendo. Então o Colossus estava muito doido. Aí a gente vem para a próxima história, que é Uncanny X-Men 303, tá? É uma história bem triste com a Jean Grey e com a Jubileu. E conta e aparece a Illyana morrendo, né? A irmã do Colossus. Até conta um pouco também da trajetória da Illyana até aqui. E como os X-Men ficam na merda lá para poder salvar ela e não conseguem, né? Porque ela está sendo vitimada pelo vírus legado, criado lá por um vilão dos X-Men chamado Conflito, um vírus que só matava mutantes, né? Essa história foi publicada aqui no Brasil em X-Men número 93, tá? De 1996. Então, pessoal, esse encadernado ele dá uma base muito boa para você conhecer os X-Men, as histórias aí que moldaram o grupo da década de 90, tá? Aí a próxima história do encadernado é X-Factor número 92, né? Já faz parte da Fatal Attractions, tá vendo aqui, ó? A edição original, pessoal, vinha com um card holográfico, muito maneiro, tá? A edição original americana. E essa daqui já faz parte da saga Atrações Fatais, né? X-Factor, que eu já mostrei no volume 1, o link tá aí para vocês verem. Aqui os acólitos liderados aí pelo Fabian Cortez invadem um hospital, matam um monte de gente e o X-Factor vai atrás dele, né? Os desenhos são do Joe Quesada. Antes dele se tornar chefão da Marvel, ele desenhava pra caramba. Curto muito o traço dele aqui nessa época. E a gente tem a primeira aparição do mutante Exodus.
que é um mutante também que vai... Ó, olha ele aqui. Ao lado do Seniaca, que também aparece nessa edição. Olha ele aqui, ó. Seniaca matando uma enfermeira. Tá? Arte muito legal, história também muito maneira. O X-Factor acaba enfrentando os acólitos, né? Pancadaria purinha, muito bom. O X-Factor nessa época era muito legal. E tudo gira em torno do Fabian Cortez queria chamar o Mercúrio para ficar nos acólitos e liderar os acólitos. Mas aí não deu muito certo, porque o Mercúrio é do bem, né? Ele não é do mal. Então ele já negou o convite e beleza. E a gente vai para a última história do encadernado, X-Force número 25, do Greg Capullo, tá? Que eu mostrei aí para vocês no início do vídeo. Uma história muito maneira e que também marcou bastante. Essa história, pessoal, ela já aparece aqui, ó, tanto a anterior do X-Factor, tá? Já aparece em X-Men Gigante número 2 da editora Abril. Já faz parte do formatinho lá, gigantão que a gente teve na época e da onde a gente conheceu Atrações Fatais, né? Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo lá? De Volta ao Front. É o nome dessa história, publicada aqui em X-Men Gigante número 2, tá? Paçocão aí de 1996, 250 páginas também, formatinho, né? E agora, publicado agora no X-Men Atração Fatal volume 2. Tá aí, ó, a equipe da X-Force nessa época, desenhada pelo Greg Capullo, que assumiu o título depois do Rob Liefeld, né? Gostava muito do desenho dele, adorei essa modificação no uniforme da X-Force na época, né? E traz a volta do Cable. A X-Force ficou um tempo sozinha, o Cable treinou eles no início, depois ele saiu para umas aventuras solo, e aí ele volta para a equipe nessa história. E eles acabam, o Magneto já está lá preparando a sua base no espaço, que ele pegou uma fortaleza orbital que o Cable tinha chamada Greymalkin e transformou em Avalon, né? E aí ele recruta, tá vendo aqui, ó, Avalon. E a ideia dele é recrutar os novos mutantes, a galera da X-Force, né? E aí eles acabam se confrontando lá com o Magneto na estação espacial, a X-Force. E no final, não vou mostrar para vocês porque é melhor vocês lerem, mas o que acontece quando um cara que é praticamente feito de metal, que é o Cable, enfrenta o mestre do magnetismo, né? Então foi uma grande baixa aí da X-Force nessa época, tá bom? No final a gente tem uma galeria, né? Com alguns pin-ups aqui da época. Ó, Wolverine e Colossus do Mark Bagley. Aqui Tempestade, Vampiro e Psylocke, de um desenhista aqui esquisito. Mais uma vez o pin-up lá do Cable, que aparece lá no início. Esse pôster aqui dos X-Men, ó, bem legal, com a equipe dourada e o Wolverine. Aqui, ó, explicando como eram feitos os hologramas, né? Os cards holográficos. Eu vou mostrar quando eu for fazer o review de X-Men Atração Fatal volume 3, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho uma dessas aqui que eu não me lembro ao certo qual é. Eu tenho e vou mostrar para vocês esse card holográfico, tá bom? E aí a gente tem o final do encadernado. Galera, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: vale muito a pena comprar, tá? Isso aqui é X-Men da década de 90. Para quem não tem os seus formatinhos mais, tá? Para você que de repente se desfez da sua coleção, tá? E para você que é um fã novo, tá? É a galera que está começando a colecionar agora aí com a nova Marvel. Isso aqui é um material imperdível para você ter na sua coleção, tá? Vale muito a pena você comprar. X-Men da década de 90, uma saga muito legal que é a Atração Fatal, né? E mais uma vez a gente teve aqui o início, né? Eles estão preparando a gente para o volume 3, que é onde ocorre
o combate entre os X-Men com o Magneto, que resulta, né, no Magneto arrancando todo o esqueleto de adamantium do Wolverine, uma fase aí que marcou os quadrinhos aí da década de 90, marcou a equipe para sempre, tá? Então recomendo muito vocês correrem atrás na banca e comprarem Atração Fatal volume 2, tá bom? Então é isso aí, galera. Ó, eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, tá? 20 minutos, mas eu procurei mostrar para vocês os motivos aí para você comprar esse encadernado, tá? Falar um pouco também da minha história com os quadrinhos dessa época, mostrar um pouco também as figuras de ação que eram vendidas nessa época, tá? E espero que vocês assistam o vídeo aí até o final, tá? Não esqueçam de dar um curtir, isso é super importante pra gente que trabalha aqui no YouTube, né? Pra gente que trabalha criando conteúdo aí semanalmente para vocês verem. Não esquece, dá um curtir. Se você gostou do vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí no canal. Eu tenho vídeo sobre quadrinhos todos os sábados, tá bom? Sábado que vem, Franklin Richards, tá? Esse livrinho capa dura que saiu aqui agora em agosto. Sábado que vem a gente vai ver o review dele. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.